Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora ou momento que me estejam a ver. Bem-vindos a esta que é a vossa penúltima aula aqui do método do Político de Topo ou do programa Político de Topo, aqui centrado na Universidade, que é a oficina 10 e que tem a ver essencialmente com a energia saturnina e com Capricórnio. Nós usámos aqui, digamos, estes 29 dias de Capricórnio, porque são os dias que temos de signo para abordar leis do poder. São 48 leis do poder de Robert Greene e também a base do Príncipe de Maquiavel, mas obviamente são sobretudo as 50 leis com alguns desenvolvimentos que eu trago no método do Político de Topo ou no programa Político de Topo, que vai ser um livro que eu vou publicar e que tem a ver com a oficina 10, com a oficina do Parlamento. E o Parlamento tem a ver essencialmente com o serviço público, tem a ver com política, tem a ver como é que são as leis e a organização verdadeira e real daquilo que é a política. Não tanto do ponto de vista, digamos, ideal, ou do idealismo, ou da filosofia, mas sim de um ponto de vista da sociologia, de um ponto de vista, digamos, diria também, da observação prática do funcionamento da coisa, obviamente doutrinariamente do realismo, mas que tem muito a ver com olharmos para a política pelo que ela é, como é que ela funciona e quais são as suas verdadeiras leis. Não tanto procurar aqui projetar como deveria ser, porque não estamos aqui numa perspectiva ética ou moral a julgar como é que a política devia ser ou como é que era a perfeita política. Aliás, o príncipe perfeito de que Maquiavel fala tem a ver com a eficácia, com a eficiência e eficácia que a política pode e deve revestir. Então, seja sempre ousado, é aqui a 28ª Lei do Poder de Robert Greene e também aqui o corolário ou a lição que eu quero trazer hoje. A ousadia é sem dúvida um aspecto absolutamente essencial, já que a audácia é o caminho do poder. Ou seja, quem quer ter poder tem que desafiar, digamos assim, a lógica e tem que fazer coisas que nem sempre são muito. Ou seja, exige coragem, ou seja, coisas que colocam o próprio ator político em perigo e, portanto, a audácia é o caminho do poder. A hesitação enfraquece, a coragem inspira. Portanto, mesmo o erro cometido com ousadia pode ser corrigido com ousadia. E aqui tem muito a ver com a confiança também que tem que ser desenvolvida. Portanto, seja admirada e não ignorada. Ou seja, passar ao lado daquilo que é uma carreira política ou um conjunto de valores ou princípios é aquilo que não se quer. E, portanto, esta penúltima lição não podia ser mais adequada àquilo que foi um esforço que eu tentei aqui fazer de trazer lições e princípios da política gerais para vocês perceberem como é que funciona. Então, audácia e ciência política, como é que isto se liga? Ou seja, como é que estas temáticas se enquadram na política ou na ciência política? Os líderes bem-sucedidos tomam decisões corajosas em tempos críticos. E se pensarmos, nomeadamente, num político que foi muito importante no seu tempo, Winston Churchill, ele foi acima de tudo ousado. Ou seja, a visão com que ele olhou para aquela Europa e o que podia ou não podia ser feito foi extremamente ousado para o seu tempo. Outro, odierno ou comum, é efetivamente Zelensky em relação portanto, a Vladimir Putin, não é? Ou seja, Volodymyr Zelensky tem tido uma ação enquanto líder da Ucrânia profundamente corajosa no sentido de ser audaz, ter desenvolvido armas que são tecnológicas, armas que servem para compensar no fundo a falta de efetivos ou a menor capacidade do exército. Não nos podemos esquecer que Vladimir Putin tem uma vantagem de 8 soldados para 1 em termos daquilo que é o contingente militar na Ucrânia e que essa inferioridade de 1 para 8 da Ucrânia não tem sido notada ao longo destes 4 anos, no sentido de que ele tem sido capaz de construir aqui uma transformação da sua própria sociedade e do seu próprio exército de forma a conseguir se defender. Churchill historicamente enfrentou Hitler e é um exemplo clássico de liderança audaciosa em tempos de crise. Portanto, temos um exemplo moderno, o caso de Volodymyr Zelensky, e dou-vos um histórico que é o caso de Churchill. Então, a audácia nas relações internacionais é algo que é bastante comum, não é? Esta ideia de que a audácia e a coragem em decisões diplomáticas pode ajudar a evitar conflitos ou a mudar os equilíbrios de poder. E temos também um outro exemplo histórico aqui em termos das relações internacionais, que foi precisamente a crise dos mísseis de Cuba, a famosa crise da Baía dos Porcos, ou seja, durante a Guerra Fria, e voltamos aqui, reportamos ao tempo da Guerra Fria, houve um momento histórico em que Nikita Khrushchev
líder da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, coloca armas nucleares em Cuba apontadas aos Estados Unidos. E, portanto, mais uma vez aqui uma situação histórica em que foi, digamos, a capacidade diplomática de Kennedy que conseguiu evitar, o presidente americano, que efetivamente se desenrolasse aqui uma guerra atómica, não é? E numa altura em que havia aquele medo imenso da possibilidade de um evento atómico destruir a humanidade e que hoje em dia se volta a falar, não é? Novamente o medo das armas atómicas e da sua utilização. E foi de facto uma capacidade de negociar e de estabelecer equilíbrios através do chamado portanto, telefone vermelho, não é? Entre Moscou e Washington, que permitiu aqui evitar que houvesse um resvalar da situação para uma situação de guerra atómica, provavelmente teria destruído completamente a humanidade. Mas tudo isto foi evitado por causa da audácia. Portanto, a audácia em relações internacionais e em política é bastante evidente. Audácia e ética no poder. Agora há aqui um outro aspecto também importante, ou seja, a coragem ética é agir quando é necessário, mesmo diante do risco. Isto é uma definição geral daquilo que podemos entender por audácia ou coragem. Portanto, é efetivamente saber que no momento certo tem que se agir. Portanto, é interessante porque tivemos sempre aqui a falar de leis do poder e muitas destas leis são leis que, de alguma forma, de um ponto de vista ético, são reprováveis, mas que, de um ponto de vista real e de funcionamento de política, existem e são aplicáveis. No caso da audácia, eu diria que até não é criticável do ponto de vista ético. Portanto, a hesitação pode ser explorada pelos oponentes enquanto a ação fortalece a autoridade moral. Portanto, esta ideia de que a coragem é algo importante, porque é a capacidade de agir quando é necessário, mesmo diante do risco, e percebermos que o seu oposto, ou seja, a hesitação, a incapacidade de tomar decisões, o ficar congelado por medo ou receio dessa mesma decisão que tem que ser tomada, pode muitas vezes ser explorado, isto é o aspecto negativo, pelos oponentes, enquanto que a ação fortalece a autoridade moral e também nos ajuda aqui a subir um patamar, digamos, acima daquilo que é a coragem e a capacidade de resolver problemas. 48 leis do poder, audácia com estratégia, quais são as leis que aqui se relacionam, não é? Com esta lei 28. A lei 28 tem muito a ver com esta ideia de entrar em ação, não é? Com audácia, com coragem, resolver problemas, ultrapassá-los, mas isto também tem a ver com, só se pode agir com rapidez, eficiência e eficácia e sendo audaz e resolver os problemas, quando nós verdadeiramente descobrimos os pontos fracos do nosso inimigo, ou seja, isto também implica um estudo ou um conhecimento do outro. Portanto, é impossível agir com rapidez, determinação, eficiência e eficácia, ou seja, com audácia, em suma, cumprindo a Lei 28 das 48 Leis do Poder aqui de Robert Greene, se não tivermos o cumprimento da Lei 33, ou seja, a capacidade de descobrir o ponto fraco dos outros. Portanto, nós também beneficiamos muito neste entrar em ação com a descoberta dos pontos fracos do outro. Igualmente, é importante dominar o tempo certo, que é a Lei 35, ou seja, esta lei, que eu já não vou aqui abordar, é uma lei que tem muito a ver com deve haver pertinência e para haver eficácia e eficiência é preciso ser pertinente, é preciso saber o momento certo em que se age. Não se pode ser precipitado, mas também não se pode ser, digamos assim, atrasado, ou seja, tem que ser no momento certo, nem antes nem depois, no exato momento. Igualmente, é importante desprezar o que não se pode ter. Este aspecto é importante, ou seja, esquecer aquilo que são à partida determinado tipo de limitações ou dificuldades na obtenção de poder. É importante saber desprender, é bem importante não ficar ligado a esses pontos, é importante deixá-los ir, ao mesmo tempo que vamos fortalecendo as nossas estratégias para chegar aos nossos objetivos. Se isto não é feito, nós temos aqui grandes dificuldades. Portanto, é preciso aqui equilibrar os pontos e chegar àquilo que nós queremos em termos de estruturação da nossa própria capacidade de audácia com estratégia, ok? Este aspecto aqui também me parece absolutamente relevante e essencial para resolver problemas. Quando refletimos acerca do Príncipe de Maquiavel e como é que o mesmo reporta a coragem do príncipe enquanto elemento objetivo, temos que perceber que a obra de Nicolau Maquiavel, a obra do Príncipe, é uma obra muito irónica e muito crítica. E ela parte sempre de uma perspectiva mais crítica do que elogiosa. Nós estamos aqui perante uma lei do poder, esta lei 28, que tem a ver com a coragem, mas evidentemente que também temos que ver que muitas vezes no príncipe a ideia de coragem está muito associada
àquilo que vem no capítulo 19, não é? Que a audácia é evitar o desprezo. Ou seja, é agir de tal forma que não seja desprezado pelos outros. Igualmente, o príncipe deve agir com coragem. Ok, isto também é reconhecido no capítulo 18. Portanto, eu diria que o capítulo 18, onde Nicolau Maquiavel reconhece que o príncipe deve agir com coragem, e no capítulo 19, onde a audácia é focada ou, de alguma forma, identificada como a evitação do desprezo, acabam por ser aqui dois elementos fundamentais. Igualmente, o capítulo 23 fala-nos aqui de um outro aspecto que no príncipe é muito relevante na obra de Maquiavel, que é a força inspira a lealdade. Ou seja, sempre que o príncipe exerce força e se mostra como um líder implacável e, digamos, forte, isso vai inspirar a lealdade. Porquê? Porque o povo admira a força muito mais do que a correção. Portanto, se alguém for forte e determinado, mesmo que esteja errado, a força inspira lealdade. A audácia evita o desprezo e a coragem cria, digamos assim, a aderência. Exercício prático, tomada de decisão audaciosa. Então, hoje trago-vos aqui, já no fim, no slide 7, aqui uma proposta de aproveitamento desta lição do seja corajoso ou audaz, digamos assim. Então, aquilo que trago hoje é um exercício prático que se chama tomada de decisão audaciosa. O que é que deve fazer? Identifique uma situação em que você está em dúvida ou na qual sente que não tem total segurança para agir. Depois olhe para essa situação de dúvida ou de hesitação e avalie os riscos e benefícios de uma ação nesse mesmo contexto. É muito importante aqui que, para além dos benefícios, avalie os riscos, porque ao avaliar os riscos e conseguir minorá-los ou perceber que eles, na verdade, são mais ilusórios do que reais, você fica muito mais ciente de quais são os benefícios e isso cria coragem para agir, tal e qual como se fosse uma situação de círculo de excelência em que você depois avança a seguir. Depois haja com ousadia, aqui usando as regras de PNL e sua capacidade, e depois, após ter agido neste contexto, reflita sobre os resultados e o que pode daí tirar. Finalmente, conclusão da criação dos hábitos, ou da criação do hábito de ser audaz e corajoso e de continuar a construir, digamos assim, a sua própria capacidade de ação e reação. Eu diria até a sua carapaça emocional em termos de ação e atuação enquanto político. Crie uma rotina de decisões corajosas e isto obriga a que você falhe muitas vezes e aprenda a aceitar o fracasso. O fracasso é o nosso melhor professor, é com ele que aprendemos as maiores lições. Aprenda a agir com ousadia durante 15 dias, depois pare, depois volta a agir durante 15 dias, pare durante outros 15, volta a agir durante 15 e pare 15. Repita isto, os 3 ciclos, 2 vezes, de forma a ter 90 dias de trabalho. Coragem que se torna hábito, o hábito constrói poder. Estes 2 corolários finais que eu queria deixar. Espero que tenham gostado desta vossa penúltima aula, amanhã é a última aula. Até lá, despeço-me com cordialidade.